Então, bem, sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui na sala a gente tem mentorandos aqui, o Luiz Carlos é nosso mentorando, o Thiago é nosso mentorando, o Wellington foi meu mentorando, né? Com muito orgulho, né? Eu sou um eterno aprendiz, então também estou aprendendo o tempo inteiro. Eu me considero também um mentorando, né? E aqui a gente tem de pessoas, né? A nossa sala aberta aqui, o Edione, um grande amigo de longa data também, a Ingrid, a Jennifer, né? E o papo aqui agora é transição de carreira para o X, né? Beleza. E aí, só o que é o Clube de Carreiras? O Clube de Carreiras, ele é um grupo de pessoas, né? É uma comunidade onde a gente se ajuda a atingir salários de 3 a 12 mil reais. Bem, o que tem, como é que faz para fazer parte, tal, a gente vai deixar mais para o final, porque a gente quer mais ouvir como é que foi a experiência dessa transição de carreira do Wellington, né? Que o Wellington, ele também fez essa transição de carreira, né? Ele vai contar aqui pra gente, né? E aí ele falou brevemente o que é um X. Então eu queria começar por aí, Wellington, né? Primeiro, mais uma vez, seja muito bem-vindo agora oficialmente. Valeu, pessoal. E te dar os parabéns, né? Te dar os parabéns pela sua carreira, pelo seu salário hoje, né? E como você disse quando a gente estava marcando, né? Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai inspirar muitas pessoas. E aí, acho que é um bom começo a gente começar, né? Aliás, antes mesmo de perguntar o que faz um X, disputado pelo mercado, Wellington? Como é Cara. isso, cara? Duas empresas disputando para você trabalhar, porque assim, a gente percebe muita gente correndo atrás de vaga, né? Você virou o jogo, então. Antes de falar o que é, né? Que história é essa que você está sendo disputado pelo mercado? Explica pra gente. Tive uma grata felicidade aí de poder escolher onde eu gostaria de trabalhar. Eita! Não só ser escolhido, né? Então, foi um ótimo aprendizado. Principalmente foi um sinal de Deus aí mostrando o quanto vale a pena a gente persistir, a gente continuar batalhando. E a hora chega, e chega bonito, viu? Uau! Que legal! Parabéns! Valeu. Parabéns! Vocês entenderam, né? Vocês entenderam que tinha mais de uma empresa querendo contratar o Wellington. E foi o que ele disse agorinha. Ele disse agorinha que tem muita vaga, tem muita oportunidade, né? E é para quem está antenado, para quem está fazendo o dever de casa. Mas então vamos lá, Wellington. O que faz um X-Design, cara? Conta pra gente. Tá. Bem, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou muito contente de estar aqui com o Gabriel, estar aqui com vocês na comunidade. Eu meio que intimei ele, né? Falando que eu queria realmente estar aqui com vocês, queria contar um pouco da minha história, porque quando eu precisei lá atrás, foram histórias como essa que eu vivi que me inspirou, que me mostrou que era possível, né? Então, vamos lá. Hoje eu tenho 31 anos. Sou casado há 6 anos com a Camila, tenho o Dudu aí de 7 meses, o meu príncipe, Papai meu fresco. papai fresco, e fica todo besta aqui porque tá doentinho agora, a gente fica sem saber o que fazer, mas com certeza a melhor felicidade da minha vida. E veio num momento muito oportuno, acabou que casou certinho, assim, quando a gente descobriu a gravidez, de 17 de setembro do ano passado, com a minha ação, né? A ação para transição de carreira efetivamente. Então, vamos lá, né? O que faz um UX designer? Eu não sei se vocês conhecem, mas esse termo é muito novo. É uma profissão aí que nasceu assim, há muito tempo, só que foi realmente validado, foi realmente testado ali e tal, e usado o termo na década de 90 com o Don Norman, que é o cara que realmente cunhou o termo, design de experiência do usuário. Tinha uma variação ali que ele usava no começo, mas basicamente é isso, e é isso que se usa no mundo todo. Aqui pra gente não é um termo muito bacana, porque usuário, a gente só usa usuários em duas áreas, né? Não sei se o Gabriel conhece. É verdade. Só 2 profissionais no mundo trabalham com usuários. Vocês sabem dizer qual é?
Tá no TI? mudo. Hã? Acredito que o pessoal da TI, TI? Aham. Isso, muito bom. E qual é a ah, outra área? usuário. Usuário. É porque TI abrange muita coisa, né? É, não, mas é Mas outra área assim, É bem. outra área. É outra área. Abre a mente aí. É. Só existem dois. Qual é? Um é a TI, a Jennifer acertou. E o O outro cara, é marketing. O Não. marketing. tráfico de drogas. Sacanagem. Só nessas duas áreas. Os outros são clientes, são pacientes, né? Só essas duas áreas, né, que o tratam com o usuário. TI e tráfico de drogas. Eu vou contar uma história interessante, que é exatamente do Don Norman. Ele trabalhava na Apple na época, e ali, isso aí já liga com algumas das funções do que faz uma pessoa de experiência do usuário, tá? Ele saiu para campo porque a galera reclamava muito de como que era ruim ter que levar um computador para casa. Então, imagina, na década de 90, aqueles Macintoshes lá gigantes e tal, o pessoal sai da loja super empolgado, super satisfeito, desfilando aquela caixa gigante, chega para colocar no carro, a caixa não entra na porta ali. A caixa não entra direito ali na porta no bagageiro. E fica aquela coisa assim de empurra daqui, empurra para lá, Caramba. amassa a caixa, enfim. Dom Norma saiu para a rua e viu isso. Ele percorreu a jornada ali de compra e percebeu que a experiência ali do produto em si estava sendo horrível, né? Fora que quando chegasse em casa, era todo um quebra-cabeça, né? Porque antigamente era um cabinho diferente que encaixava em uma posição, outro cabo que era parecido com o outro, enfim. Quem aí mexeu um pouquinho com o computador vai lembrar que os Windows também eram assim, né? E causava confusão. Não era qualquer pessoa que conseguia montar. E justamente a experiência do usuário, ela é para todos. Você tem que pensar em atender uma quantidade maior de pessoas. E daí nasceu essa experiência de quem tem um iPhone, um smartwatch, alguma coisa, algum produto da Apple, sabe que a experiência de tirar o produto da embalagem hoje é uma coisa fantástica. É o Você, Inboxes, né? é, Até é, o- virou um evento, né? é o unbox. 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 É. E é justamente um evento, a galera grava vídeo, faz uma pancada de coisa, tirando o produto da caixa. E foi daí que nasceu. Que não só o produto tinha que ser muito bom, tinha que ser um design atraente, tinha que ser funcional. A experiência também da embalagem tinha que ser de acordo, né? Para não deixar a desejar ali. E hoje a Apple tem essa cultura vinda lá de década de 90, dessa observação que Don Norman fez. Hoje, Dom Norman, ele tem um instituto, que é um dos principais institutos referências no mundo todo, o NN Group, e é uma escola, até para quem, já antecipando um pouquinho, para quem tem interesse na área, são vários conteúdos disponibilizados gratuitamente que eles colocam lá. Tudo em inglês, né? Mas aí a gente consegue traduzir e tal, você consegue interagir lá também, consumir tranquilamente. Então, o cara de experiência do usuário, ele está olhando para o todo, da parte de produto ou serviço, E você é esse cara, então, Wellington. basicamente. Hoje eu estou muito ligado na parte de negócio, mas a pessoa de experiência do usuário, ela se envolve tanto na parte gerencial, quanto na parte operacional, e negócio, tecnologia, sempre entrando, mostrando essa visão do usuário, né? Sempre sendo um advogado do usuário ali. Então, a Legal. minha função, basicamente, hoje, é negociar com a parte de negócio ali. é, Vamos fazer assim, porque assim o usuário vai se sentir mais confortável. Calma aí, calma aí. Não vamos colocar só dessa forma aqui, porque não vai ser atrativo para ele. A gente só está empurrando mais um produto para ele aqui. Não vai conseguir fazer o que ele realmente quer fazer aqui no aplicativo. Então, eu fico negociando basicamente isso hoje
trazendo informações ali do usuário para a parte de negócio para a gente conseguir ter entregas cada vez melhores, né? Deixa eu ver se eu tô entendendo, mano. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Eles te pagam para você defender os vários usuários do ciclo de vida da coisa através de técnicas que você estudou, que você aprendeu, de coisas que você vem lendo e tudo mais. Isso me soa uma profissão muito agradável, né? Sim, sim. E aí, E precisa estudar o quê? Assim, nessa sua jornada, até... aliás, antes mesmo de trazer essa pergunta, vocês podem colocar perguntas também, tá? Tanto no chat como interromper. A gente tá, faz de conta que a gente tá na sala aqui de casa, tá, gente? Por favor. Me parece uma profissão muito agradável, certamente deve ter os seus desafios e tudo mais. A penetração no mercado talvez não seja tão simples assim, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de antes, né? Quem era o Wellington antes? Porque eu não me lembro, sinceramente, mas me parece que você veio de baixo, né? Parece que você já teve, assim, já salário mínimo, ralando muito e tal. Assim, claro, a gente tem um time box aqui também, né? Um tempo aqui, agora já são 9 horas. A gente teve uns probleminha aí na primeira meia hora. Mas eu queria ouvir de você, assim, brevemente, Wellington. De onde você veio, assim, brevemente mesmo. Como é que foi esse processo, esse clique, né? E eu acho que eu tive alguma participação aí nessa brincadeira. E o que foi a virada mesmo, assim? Putz, eu penetrei no mercado de trabalho. Tá, vamos lá. Eu vou trazer alguns pontos chaves, né? Alguns marcos assim na minha vida que hoje eu consigo olhar para trás e entender que isso foi extremamente importante, né? Primeiro foi a minha avó Nilza. Ela sempre gostava muito de pintar, de bordar, costurar. E essa parte artística me encantava. Além de estar acompanhando com minha avó, né? Eu era um dos poucos netos que ficava ali no pé dela, ali, limpando os pincéis para ela tal. Então, sempre fui muito atraído por essa questão artística. E aí eu estudei um pouco de artes plásticas na escola tal. O que me levou a estudar design gráfico. E aí eu fiz um curso do pacote Adobe e tal, e comecei a trabalhar como estagiário ali em algumas gráficas. Outro ponto-chave foi o meu pai. Ali na Copa de 2002, uma boa lembrança, né? Que a gente tá vendo uma lembrança agora não tão muito boa, meio amarga. Na Copa de 2002, eu não sei se vocês vão lembrar da chuteira prata que o Fenômeno usou. Eu fazia futebol na escola, né? Era o desejo de todo mundo ter uma chuteira igual a do Ronaldo. E eu lembro que nas férias, assim, no final de semana, meu pai trabalha por conta própria, tem uma fábrica de bolsas e tal. E ele sempre falou, sempre deixou muito aberto isso. Vocês querem o quê? Eu e meus irmãos, né? Meus 3 irmãos. Quer um celular? Trabalha tanto tempo comigo aqui e a gente compra o celular. Quer a chuteira? Que foi o meu caso. Você quer a chuteira? Trabalha tanto tempo aqui comigo que a gente vai lá na loja e compra a chuteira. E assim aconteceu. Então, meu pai, desde muito cedo, ensinou muito o valor do trabalho, né? A ação que gera consequência e que a gente pode colher esse fruto. Então, isso foi muito marcante para mim e eu trago até hoje, assim, como um ensinamento muito, muito grande. Então, eu tive esses 2 pontos, assim, que foram chaves e determinantes para chegar onde estou hoje, da minha avó e do meu pai. Eu trabalhei como estagiário de técnico de computador, trabalhei em gráficas, fiquei um bom tempo trabalhando em gráfica, trabalhei... Ganhando pouco e trabalhando muito. Nessa época que eu trabalhava como estagiário, eu ganhava R$ 240. E eu lembro que eu fiquei guardando 7 meses esse salário, eu tirava só a alimentação ali do dia a dia, para comprar meu primeiro computador. Que E legal. aí foi outro ponto importante do meu pai, porque ele falou que fez o acordo, né? Guarda o máximo que você conseguir, quando chegar ali no final do ano, eu completo para a gente comprar um computador para você. E aí. Qual foi o computador, você lembra? Foi um Pentium 4 com, sei lá, de 2 GB de memória. Já era uma máquina já, velho. Nossa, era legalzinho. Rodava FIFA, rodava NBA. Olha. Dava para Eu jogar. acho que o meu primeiro foi um Pentium 2300 Turbo. Olha só. Eu acho que o HD não tinha nem 1 GB. Não, esse HD da gente também era pouquinho. A gente instalava o jogo,
jogava, tirava, desinstalava para poder colocar outro. E foi aí também que eu fui me desbravando os programas de vetores, né? Illustrator, Photoshop, o CorelDRAW também. E aí onde tive a oportunidade na gráfica que eu fiquei uns 4, 5 anos trabalhando em gráfica. Depois eu trabalhei numa equipe de comunicação de uma cooperativa, né? Eu fazia tudo, desde o design gráfico, quanto da parte web, quanto da parte de jornalismo, redigir texto, fazia um pouco de tudo ali. E 2018 foi um marco assim que eu decidi definitivamente fazer algo que eu gostasse, que eu olhei para minha vida e vi que eu não estava satisfeito, que do jeito que estava, eu não ia conseguir alcançar o que eu queria chegar, né? Uma certa estabilidade financeira para proporcionar algo bacana para minha família e pedi demissão de onde eu estava e fiquei trabalhando por conta própria como freelancer em design gráfico ainda, um pouquinho da parte web e tal, e descobri o marketing digital. E aí foi bacana, porque eu desenvolvi alguns projetos, assim, foram até alguns rentáveis, assim, eu aprendi muito. Eu fui fazer curso em São Paulo, fiz curso em Belo Horizonte, fiz curso aqui em Brasília também, com um dos grandes nomes aí do cara do marketing digital. E tava caminhando bem. Eu não me adaptei, sabia? Eu não me adaptei. Pois é, eu vou fui chegar pra esse nesse mundo ponto. aí e, cara, eu quero ser CLT. Final de 2018, ali, eu tinha alguns meses já trabalhando com isso. Tinha uma viagem programada já com minha esposa. A gente foi para Porto Seguro. E casou de ser em um lançamento de um produto que a gente estava trabalhando. Então, antes da viagem, eu ralei, deixei tudo pronto, a maior parte das coisas prontas. Lá em Porto Seguro, eu acordava 5h30, 6 horas da manhã, bem antes de todo mundo, assim, e finalizava algumas coisas. E eu lembro exatamente, a gente estava na praia de Coroa Vermelha, minha sogra estava com a gente, minha sogra tinha ido para a praia essa hora, estava eu e minha esposa assim na mesa lá do barzinho, e eu estava no celular vendendo. Nessa época eu consegui tirar um dinheiro assim, até legal, assim, foi por volta aí de uns 3, 4 mil, assim, só de comissão desses produtos. Então, pô, quem não quer ganhar um dinheiro viajando na praia e tal? É muito bom, né? É encantador. Só que tem um preço, como o Gabriel falou aí. É um mercado também muito ganancioso. E para quem tem um espírito, assim, de mais caridade, né? Que principalmente para mim, que pesou muito, foi olhar para as pessoas como pessoas e não como mecanismos de faturamento, né? E isso foi o que me fez, em 2020, romper uma sociedade, na época lá, e a gente finalizou esse projeto. É um projeto que estava se encaminhando, mas não estava dando o retorno que eu gostaria, né? Um amigo muito próximo saiu desse projeto também, e aí foi uma força muito grande. E isso foi em fevereiro de 2020. E aí eu tava abalado, tava muito cansado mentalmente, tava destruído, assim. Foi uma época muito difícil com minha esposa também, ela segurou uma barra sozinha, porque eu parei de trazer renda para casa, né? E Segurou para as piorar, pontas. segurou as pontas, minha guerreira aqui. E para piorar, em março começa a pandemia, chega a pandemia aqui no Brasil, né? Tem um lockdown, e aí a gente se isola. Foi um momento de desespero para mim, porque uma das coisas que me fazia ter ânimo ainda, né, era estar com a minha família, estar com as pessoas que eu amo, assim, e a gente foi impossibilitado disso. E mentalmente eu já estava muito abalado, estava muito chateado, muito triste. E eu comecei a entrar num estado depressivo. Ficava no computador, via vídeo no YouTube aleatórios, não fazia nada produtivo, assim, só gastava meu tempo com Netflix e tal. E foi uma época muito, muito, muito difícil. E, de novo, graças à minha esposa e à minha guerreira, ela me motivou a começar marketing.
já tinha uma graduação já em gestão pública, e minha esposa pegou no meu pé, né? Não, eu vou começar psicologia, você vai começar alguma coisa que você goste também. E aí eu fui pro marketing. E foi outro ponto de virada também na minha vida, porque eu comecei a desbravar outras áreas do mercado, né? Eu estava muito inserido ali em web, em design, e estava decepcionado com marketing digital, né? E aí vi que tem uma imensidão, uma possibilidade muito grande também de atuar como analista de marketing, né? Só que, de novo, não foi muito o meu perfil. A faculdade foi muito decisiva para mim, mas quando eu fui para o mercado e percebi o que as pessoas esperavam de mim, eu vi que não ia de encontro com os meus valores, com os meus princípios e principalmente com a minha personalidade. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar num lugar que eu tinha que gravar vídeos e nunca foi algo natural para mim, né? Aqui eu estou conversando com vocês, tá? Meio que um bate-papo, mas é algo mais informal, né? Gravar vídeos institucionais, comerciais, é uma outra pegada. Uma pessoa extrovertida tem muito mais, talvez, qualidade do que eu, um ser introvertido. Tive meio que essa frustração também, mas eu aprendi com isso. Outro ponto-chave também que eu trago, e inclusive vai muito ao de encontro com a transição de carreira, que para mim foi primordial, é o autoconhecimento. Você conseguir identificar o quanto antes quais são os seus valores, seus princípios, o que você realmente acredita, quais são os seus interesses, aquilo que realmente faz seu coração pulsar, sabe? Se você não fizer isso, não tiver de encontro com isso, vai ser um trabalho muito raso, né? E aí tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, inclusive um dos livros que eu recomendo aqui para a galera, esse aqui, ó. Por que Por que fazemos o que fazemos o que fazemos? fazemos? É um livro bem rápido de leitura, bem fácil. Ele é filósofo, mas a didática dele assim, é muito simples, muito fácil. E assim, ele fala da felicidade, né? Que a felicidade dentro da carreira, ela tem que ser uma consequência e não um processo. Isso só é possível quando você está fazendo algo no dia a dia ali que vai de encontro com seus princípios, com o que você gosta, com os seus valores, com o que você realmente acredita. E eu fiz terapia, influenciado por minha esposa também, que estava fazendo psicologia, tudo online, eu escutava as aulas dela, ela escutava as minhas aulas. E eu acho muito interessante, porque é uma forma de você conseguir entender o que você não entende no dia a dia. E foi algo disruptivo para mim, porque, a princípio, quem fazia terapia era alguém doente ou louco, né? Acho que é o grande senso aí da sociedade. E muito pelo contrário, a terapia também ela funciona como prevenção. E aí foi onde eu consegui me conhecer melhor, me entender melhor como uma pessoa introvertida, e através disso conseguir buscar carreiras que também eram de acordo, né? Em 2020, 2021 ainda, conversando com um amigo em comum aqui, o Igor Cardoso, ele já tinha feito essa transição de carreira dele e falava maravilhas. Cara, a área de tecnologia é uma área que está bombando, tem muita vaga, tem muita oportunidade de mercado, tem muita empresa contratando. Pensa nisso. Olha só, a área de UX design é uma área muito bacana. Você já vai ter algumas facilidades aí, por você já ter trabalhado com algumas coisas afins. Eu acho que você vai gostar. Então, conversando ali com ele e tal, eu comecei a estudar mais, comecei a deslumbrar mais essa área. E foi muito bacana. Cada vez mais que eu me aprofundava, mais eu me reconhecia fazendo aquilo. E aí, isso que o Gabriel falou agora há pouco, né? Hoje eu recebo para fazer algo que eu realmente gosto, que é olhar para as pessoas, olhar para as necessidades das pessoas e, de alguma forma, intervir ali para que a vida dela se torne mais fácil em um aspecto, né? Usando um aplicativo, usando um site aqui, enfim. No dia a dia dela, ela se sinta mais confortável usando um artefato
tecnológico. Fui para campo, né? Fui procurar vaga, procurar estágio, procurar alguma oportunidade. Antes disso, né? Fui procurar cursos. Eu rodei muito, 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 muito. Achei cursos de R$ 300 e cursos de R$ 4.000. E muito discrepante assim, um do outro. E por vir do marketing digital, eu sempre ficava ligado com os gatilhos mentais que eles usavam ali na hora das vendas e tal. E, de novo, eu me decidi por algo que ia de encontro com a minha personalidade, algo que eu vi interessante e que ia ser justo financeiramente ali também. E aí eu escolhi a Alura para fazer a minha formação, para estudar, principalmente porque eles têm um leque de cursos ali gigantescos, né? E a gente consegue estruturar dentro do que a gente tem mais interesse. E aí foi o que eu fiz a formação de UX por lá. E em 2021, consegui a minha vaga aí de trainee, em novembro de 2021, consegui minha primeira oportunidade no mercado, né? E foi outro ponto decisivo, de verdade, porque através dessa oportunidade eu fiz muito networking, e isso futuramente me ajudou muito. Então, já anotem aí, uma das algo que parece clichê, mas que funciona muito, muito, muito é networking. Quanto mais contatos vocês fazem, quanto mais pessoas vocês conversam, está inserido dentro das comunidades, está participando ativamente ali de algum challenge, bootcamp, se interagir realmente com as pessoas ali, é um diferencial enorme. Eu sinto que, para mim, Conhecer pessoas, conhecer fazer pessoas, amizades. é, e isso foi determinante para mim. Essa oportunidade como trainee, eu, eu conheci pessoas incríveis e que depois me abriram os olhos para outras áreas do mercado, né? Nessa oportunidade também, eu tive um mentor que foi, cara, foi decisivo também na minha trajetória, que foi o Daniel Lemos. Ele com uma carreira de mais de 10 anos aí na área de designer, já envolvido com vários projetos, já tinha vivido muita coisa, né? E aí a gente conseguiu desenvolver juntos alguns projetos, a gente estava evoluindo, e nessa empresa que eu estava, a gente tinha um programa de trainee que evoluía para júnior, né? Então tinham as fases ali e tal, e eu estava super bem, estava confiante, já tinha tudo programado assim para acontecer da melhor forma possível. Já tinha programado viagem com minha esposa, já estava na expectativa de que um ano depois, né, que eu entrei, eu seria efetivado ali como analista júnior. Mas nem isso tudo são flores. E eu acho que uma das grandes virtudes ali de quem está fazendo transição de carreira é ter a habilidade de se adaptar. E um pouco antes de eu receber de eu ser efetivado como júnior, eu recebi a notícia que eu estava em Aviso prévio. aviso prévio. E aí foi um baque gigantesco, meu mundo caiu, tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha estruturado ali foi por terra. E eu me vi de novo, por um breve momento ali, com a frustração, com aquele medo que eu tinha antes, assim, antes de entrar na área. Só que quando eu parti para o mercado, Mas com um né, ano de experiência, né? com um ano de Com um experiência ano trabalhando par a par com um sênior. isso, e principalmente, Gabriel, conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas. Isso foi primordial. Nesse momento, momento que eu entrei de aviso prévio, que eu avisei a galera do meu time e tal, era enxurradas de vagas de oportunidades de UX no meu WhatsApp. Então, todo mundo assim, foi solidário comigo e compartilhava comigo direto no LinkedIn, sempre tinha alguém me marcando ali e tal. E isso me deu uma confiança. Ali, uns 15 dias depois que eu estava cumprindo aviso, eu percebi que o mercado estava muito aquecido. Eu percebi que tinha E tá muita gente mesmo. contratando. E isso aconteceu em agosto. Dia 30 de agosto foi o meu último dia. E acabei tendo que tirar 2 meses de férias forçada,
setembro e outubro, eu fiquei basicamente trabalhando meu currículo, trabalhando meu portfólio e fazendo entrevista. Na semana do feriado do dia 12 de outubro, eu fiz entrevista todos os dias. Segunda, terça, aí teve feriado. Quinta e sexta eu fiz entrevista. Aproveitei que não estava trabalhando, né? Minha esposa estava de licença maternidade, a gente ia para casa da minha sogra, ela ficava lá também. E eu levava o computador, porque eventualmente aparecia uma entrevista. E eu ia pro cantinho lá e ia fazer uma entrevista. Só fazer um parênteses, corroborando como as vagas estão aquecidas, né? Um dos membros do nosso clube, um headhunter procurou ele, oferecendo uma vaga, eu acho que de R$ 9.000 semana passada. E hoje, outros 2. E aí uma vaga é presencial, ele não quis nem avaliar. Né? Então, assim, o mercado está muito aquecido. Sobretudo se o seu LinkedIn tiver com as palavras-chave corretas, Exatamente, tem toda uma técnica por trás, né? Do currículo, do portfólio. Para mim, quando eu comecei a fazer entrevista, eu tava muito naquela expectativa, né? Caramba, como que vai ser? Será que eles vão me escolher? Eu tava com muito essa mentalidade. Será que eles vão me escolher? Depois de algumas tantas entrevistas aí, eu entendi que não é só a empresa que está escolhendo. Não é só o recrutador ali que está olhando para o meu perfil e dizendo se meu perfil vai de encontro com a empresa ou não. Também o projeto, se o projeto vai de encontro com o que eu quero fazer, e a cultura da empresa. O ambiente ali e tal influencia muito. E depois que eu entendi isso, que eu conseguia perceber isso, a forma que eu me apresentei e as perguntas que eu fazia eram totalmente diferentes. No entanto que, as duas últimas entrevistas que eu fiz, assim, que eram empresas legais, eram cargos que eu já tinha estudado, que eu gostaria de estar lá trabalhando no projeto deles. Ao longo da entrevista técnica ali, a gerente de design, né, ela ficava assim, eu já estava validando tudo que eu estava falando ali para ela com a cabeça, os gestos dela, né. A outra também, né, a outra gerente que me avaliou também, quando eu falava, quando eu perguntava alguma coisa, ela parava, pensava, assim, ela analisava, e de alguma forma era outra validação que eu tinha de que esse era o caminho, né? Não só as empresas estão escolhendo a gente. Hoje nós temos a oportunidade de trabalhar onde nós queremos, buscar essa felicidade que o Cortella diz, em um ambiente bacana, um ambiente confortável, seja presencial ou remoto. Hoje, nosso mercado de tecnologia, ele diz muito sobre isso, né? E, entanto que uma das vagas que eu acabei rejeitando era de Blumenau, lá no sul. Tinha outras propostas em São Paulo e tal. Mas assim, fiz entrevistas das mais diversas, para cargos de, sei lá, de 3,5 até 8, 9K, para vocês verem como que o mercado está necessitando de profissionais. Está necessitando de pessoas que saibam um mínimo ali para conseguir entregar, para conseguir desenvolver o projeto que eles estão trabalhando lá. E para mim foi algo muito satisfatório. Fiquei muito feliz quando eu virei essa chave, quando eu entendi que eu também poderia escolher, e quando eu mudei a forma de me apresentar, de dizer quem eu sou, do que eu quero para minha vida, falar um pouco da minha autenticidade, né? A gente ser claro, ser objetivo ali na entrevista também, eu acho que é um fator determinante, que inclusive é um diferencial para os recrutadores. Se você fala sempre aquelas frases clichês, aquelas frases que todo mundo diz, que já é usual aí, pô, você é mais um num bolo de currículo ali, né? Mas se realmente você fala de você gera um impacto positivo com a sua personalidade de verdade, eu acredito que isso
funciona muito, muito bem. Para mim, funcionou, né? Ó, o Luiz tá mandando algumas perguntas aqui, o Thiago também. Então, vamos lá. Wellington, como você não era da área de TI, demorou um pouco e teve que trabalhar na transição de carreira? Sim, cara. Foi um dos pontos aí que eu tive que ralar bastante para conseguir me identificar dentro daquele bololô de siglas diferentes, dentro daquele universo de nomes diferentes. Mas foi tranquilo. Eu acho que quando a gente tá focado, né, tá dedicado, a gente quer realmente alcançar aquele objetivo, a gente dá um jeito, né? Eu lembro que as minhas primeiras reuniões ali era aqui o Teams aberto, dessa forma aqui com todo mundo, e no outro monitor aqui o Google pesquisando o que era os termos que a galera tava falando. E foi legal, porque eu fiz um glossáriozinho aqui no Notion, com essas terminologias e tal. Depois da reunião, eu tentava buscar realmente o sentido para aquilo ali e tal. E ia funcionando bem. Mas eu penei, porque eu vinha de um universo muito de administrativo, né, como tu colocou aqui, que é a área de comunicação. Não estava muito envolvido na área de TI, eu tive uma certa dificuldade. Mas, assim, foi 2 meses ali, me esforçando, me dedicando, consegui pegar direitinho. A gente está num ambiente seguro, né? Assim, dentro da nossa comunidade, a gente trabalha com ambientes seguros. Mas aí eu queria fazer aquela pergunta, e você fique livre para responder ou não. E aí, meu velho? Você tem um background interessante aí de marketing, que mexe muito com X, né? Gatilhos mentais e tal. De gráficas, considerável aí, alguns anos. Tem alguns pontos que em comuns, mas isso até é um ponto interessante de ver. Esse filme me fez lembrar algo muito legal. Quando eu parti para minha transição de carreira, esse amigo, né, o Igor Cardoso, ele falou, cara, tenha humildade e entenda que você está começando uma carreira do zero. Esquece o que você já aprendeu lá, guarda na caixinha e em algum momento você vai usar. Mas agora, seja humilde e direcione os seus passos aí para aprender o máximo possível, o mais rápido, para você conseguir trabalhar algum mercado, enfim. Então, esse é um ponto decisivo também, GV. Beleza. Durante Aí a minha agora você transição é de carreira, CLT. Agora você é sim. CLT. E aí eu queria que você, se você se sentir confortável, né, e abrir o seu salário aqui. Como eu disse, vai ficar só aqui internamente. Essa gravação ela vai para dentro da plataforma, né? A gente provavelmente vai ter um bônus lá, algum transição de carreira para o X também, para aqueles que querem, né? E aí, se você se sentir confortável, né? Eu vou colocar essa base que eu tinha como trainee ali, porque foi a base que eu tinha de entrada de mercado, né? Eu, como nem júnior ainda, eu comecei como trainee recebendo 2,5. E foi a minha porta de entrada. Fiquei super contente, fiquei super animado, porque eu queria o conhecimento, eu queria a experiência. Você estava sendo pago para aprender. Estava sendo pago para aprender, exatamente. E nessa jornada que tinha lá, eu consegui subir um degrau, né? Então melhorou ali, o salário foi para 3 e pouquinho, 3,50, alguma coisa assim. E foi isso que eu saí de lá, né? Cumprindo aviso prévio, recebendo 3 mil. Quando eu fui para o mercado, como eu falei para vocês, né? Fiz entrevista para vagas aí de júnior, até empresas que não sabiam dizer a senioridade da vaga, e aí, por isso que tinha vagas de até 8, 9 mil reais. Mas por quê? Foi até interessante que nessa entrevista, o que já tinham aberto a pretensão salarial, que o salário era de 8 mil, eu falei na entrevista técnica que ele procurava não um profissional de UX, ele procurava um profissional de um front-end ali, um cara de programação. E aí o cara até ficou surpreso, assim, porque, não, mas isso aqui e tal, o pessoal tá pedindo isso. Cara, dentro desse projeto aí, não faz sentido você ter todo um skill de UX design, sendo que você vai fazer tela. E você quer um cara que faça tela,
com muita experiência. Já é um pleno, no mínimo, um pleno aí que você está buscando. Então, eu fui muito sincero, né? Até porque não era uma skill que eu tinha domínio ainda. Então, eu abri nessa vaga era 8 e pouquinho. E depois a recrutadora veio falar comigo, tal, foi bem legal assim essa troca. E ela me indicou outras vagas, então eu deixei o caminho aberto, né? A sinceridade Fazer amizade com recrutadores. Isso. Ó, só pérola aqui. O Wellington só tá dando pérola pra gente. E a sinceridade, né? Ser honesto ali, acima de tudo, faz muito sentido. Então, essa era a minha média, né? De 3 ou 8, alguma coisa assim, só que mesmo assim é algo muito discrepante, né? Mas mesmo assim, depois de 2 anos de transição de carreira, eu saí de um salário de 3 e pouco para 5,8. Depois de 2 anos de Oi? transição de carreira. Deu para entender? 2 anos? 5,8. 5,8. Quase 6 pau. Ah, mas eu entendi. Você tá com esse salário porque você tem nível superior. Não. É engraçado porque quando eu fiz a entrevista ali, ninguém pergunta de nível superior. A vaga de UX, até respondendo um pouco do que o Luiz colocou aqui, tem vagas que elas já não estão olhando mais para nível superior. Ela está olhando para você estudou, você sabe fazer nesse projeto aqui que a gente está precisando. E às vezes passa até pelo que o Elton falou, de estar rolando a reunião, falar, olha, cara, eu não sei, mas eu tenho o telefone de quem sabe e eu sei dar um Google. Ah, putz, aqui eu acho que cabe um formulário de pesquisa para o usuário. Ah, aqui eu não sei, eu vou conversar com o Elton, que é mais sênior do que eu, vou mandar um zap para ele, vou perguntar para ele o que eu poderia fazer nesse contexto aqui, né? E aí tem essa rede, né? Os fóruns e tudo mais. Então, nível superior. Hoje eu sou Scrum Master, não existe certificação, não existe... Aliás, certificação internacional existe, eu tenho algumas, mas não existe graduação. Chegar ali na faculdade, eu quero fazer o curso de UX. O povo vai rir na minha cara, perguntar se eu tô tossindo, tô espirrando. Mas é basicamente isso. Hoje tem escolas, a Alura, por exemplo, é a maior escola de tecnologia da América Latina, então eles são referência, são vistos aí com bons olhos aí por várias companhias. Tem a HAL Bootcamp também, que eles desenvolvem um trabalho muito legal. Tem o próprio UX Unicórnio, né? Ali com o Leandro Rezende. Fazendo lançamento. Tá fazendo um lançamento agora. Que, inclusive, é uma das minhas pretensões. Eu quero fazer o MBA que ele tem ali. Que é um MBA internacional e tal. É bem bacana. Isso mesmo, Thiago. É a Alura. Alura. Isso. E outro que aí foi aproveitando que eu estava fazendo graduação em marketing ainda. Não sei se vocês vão lembrar, mas o Google fez a parceria ali com o CCAA e disponibilizou uma penca de cursos gratuitamente ali no meio do ano, né? Em maio, junho, mais ou menos. E eu peguei uma vaga para mim. Então, eu estou fazendo a certificação do Google em UX Design também, pela Coursera, 0800. Olha, se aperfeiçoando e sem precisar pagar, né? Legal. Sem precisar pagar. Assim, foi um pagando trabalho... com tempo, na verdade, né, Wellington? Porque exige disciplina, né? Tempo é dinheiro, né? Então... Tempo é dinheiro, O que você diria para você lá atrás, mano, velho? O que, né? É muito louco a gente pensar nisso, né? Porque hoje eu tenho plena consciência de todas as dificuldades que eu vivi. Elas traçaram um caminho que me fez chegar até aqui, né? Então, ter rompido a sociedade, ter passado pela pandemia, um momento bem difícil ali, ter começado a fazer marketing, depois a terapia, foram decisivos, assim. E o que eu diria, né? Eu lembro que um trecho ali do Evangelho que sempre ressoava assim na minha cabeça, e eu não conseguia entender
muito bem, né? Que aquele de João 10:10. É, eu não vim para que todos tenham vida, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Como que é essa vida em abundância? Nesse período de dificuldade que eu estava vivendo, eu não estava vendo isso. Não, porque eu digo abundância de realização pessoal, de vida mesmo, né? Não só a parte financeira, mas eu não me via como uma pessoa realizada ali profissionalmente, principalmente, né? E eu não tinha abundância na minha carreira, não tinha abundância na minha vida aqui com minha esposa, né? Que minha esposa segurou as pontas por um bom tempo. E hoje eu consegui entender muito melhor isso, que essa abundância é no dia a dia, é nas pequenas coisas, é nos detalhes, é na persistência, nesse enfrentamento ali de sentar a bunda na cadeira e abrir o curso ali e estudar realmente. E principalmente, tá nas relações das pessoas próximas da gente, né? Eu acho que se não fosse a minha esposa, definitivamente eu não estaria aqui. E sem sombra de dúvidas, do ano passado para cá, né? O meu filho agora ele é realmente o motivo para a minha ação todos os dias. Então, o que eu diria, né, para o Wellington, como estagiário lá atrás em operador de micro, né? Fazendo manutenção de computador, cara, só vai. Confia, Deus tem um plano na sua vida e as coisas acontecem assim da melhor forma possível. E Jesus, cara, nessa parada aí. Porque eu sei que tu é católico, mano. E aí? Sim, sim. Tu Não, citou o evangelho aí agora e tal. esse trecho do Evangelho foi de parte ali durante as homilias, ser aquele dedo na ferida, assim, que torce. Quando eu escutava isso, eu ficava pensando assim, como é essa abundância que ele está preparando para mim, né? E Cristo, sem sombra de dúvidas, cara. Minha vida profissional começou dentro da igreja, servindo na pastoral da comunicação. Foi o que me deu espaço para trabalhar na gráfica. Conheci muita gente boa, de novo, né? Pessoas. O ambiente religioso tá envolvido de pessoas que prezam por uma vida no bom senso, digamos assim, que tem uma espiritualidade. Me fez ter boas amizades e essas boas amizades ter boas trocas também, né? O Gabriel foi conhecer ele desse jeito, lá em 2006, 2016, ali no Renascer, a gente estava trabalhando voluntariamente. E o Igor Cardoso, que eu falei aqui tantas vezes, também foi desse jeito, né? A gente morava aqui perto, participava da mesma paróquia. E, e a gente trocava muito, assim, a gente construiu uma amizade bem bacana, assim, uma amizade em Deus. Então, tirando toda essa parte que todo mundo tem e é muito particular de fé, de ação, né, ali no dia a dia, na prática, tem essa questão social, tem a questão mental que ajuda pra caramba, e principalmente direcionamentos, né? A gente vai conversando com um, com o outro ali, e acaba encontrando algo bom para nossa vida também. Então, esse network tá dentro das companhias, dentro das empresas, dentro das comunidades, e fora também, na igreja, na nossa família. Aí Então, eu vou. O nosso time box já tá um pouco adiantado aqui, já no meu relógio aqui já é praticamente 20 para as 10. Mas aí eu queria aproveitar aqui breves minutos para apresentar para o Edione, apresentar para Jennifer e apresentar para o Marlos que não conseguiu entrar, para a Ingrid que precisou sair, para o Victor, né? Então assim, o que é essa proposta, né? Então, para o Elton que entende de marketing digital, eu estou virando pitch agora, né? Eu vou rodar o pitch, né? Que é o quê? É uma oportunidade, né? Então, eu já me beneficiei disso, né? Acho que talvez vocês todos já ouviram falar que eu fui vendedor de picolé, né? Eu trabalhei no sol quente, tá, uns 2 anos e tal, e aí isso aí me fez amigos, né? Pessoas me observavam e tudo mais. Isso aí abriu portas para eu, vendendo picolé, comprar um bermudão da Ciclone
e uma Kenner, entendedores entenderão. Comprar o meu primeiro computador, fazer o curso de datilografia, digitação e operador básico de micro. E isso aí abriu portas. Aqui a gente, dentro da comunidade, a gente chama isso aqui de montinho ou montão, né? Então, eu peguei aquele montinho de dinheiro, né? E me capacitei para aquele montinho virar um montão, né? Aí, com essa qualificação profissional, abriu oportunidade para eu ser caixa de banco. E eu fiquei 5 anos como caixa de banco, né? Era uma parceria Santo Antônio Descoberta e prefeitura, a prefeitura e o BEG, na verdade. Eu me lembro que lá eu chegava a R$180. Aí subiu, né? Chegou quase 300. De lá eu saí, fui pro exército e tal. Mas para a história longa ficar curta. Do exército eu fiz faculdade, mesmo esquema, montinho um montão. Com dinheiro do exército eu paguei faculdade, paguei escola técnica de Brasília, que na verdade não paguei, né? Paguei o ônibus, não é de graça. E aí eu fui crescendo na carreira, né? Então, assim, como a gente está dentro do ambiente seguro, né? E a nossa comunidade é um ambiente seguro, não é o que vaza, né? Aqui, como eu vou liberar aqui para fora também, eu vou dizer aqui que eu ganho mais do que 5 dígitos, né? O que quer dizer 5 dígitos, né? A gente tem os 3 dígitos do 1000, né? Então a gente tem um quarto dígito aqui, R$1.000, né? Aí quando a gente coloca mais um número, aí fica 5 dígitos, né? Então hoje, na carteira CLT, eu tenho um salário de mais de 5 dígitos, né? E aí eu vi o quanto que isso transformou a minha vida. Porque, cara, os meus amigos estão lá, velho. Subempregos. Né? Mais de 60% da população brasileira ganha um salário mínimo e meio. Né? E aí, ajudar o Wellington a fazer essa virada. Né? E, agora ele tá bem, né? Um pãozão debaixo do braço do Dudu. Né? O Thiago aqui a virar carreira, o Luiz, assim, cara, quero estudar, quero melhorar. Enfim, isso faz toda a diferença. E eu gostei muito do Wellington falar dessa questão de pessoas. Né? Porque uma das coisas... Agora é a hora de eu fazer a ancoragem de preço, né? Então, olha, esse tipo de mentoria, por aí, tem pessoas que cobram R$2.000, pessoas que cobram R$3.000. Eu, Gabriel, quero contratar a sua mentoria. Eu cobro R$2.000 por um acompanhamento de 4 meses. Quero te contratar, eu quero que você me ajude, quero que você pegue na minha mão. Você vai receber todos os nossos produtos e tal. Bem, alguém aqui tá com esse dinheiro sobrando? Às vezes não. Até porque a proposta, né? Então, o que a gente fez? A gente criou uma plataforma e dentro dessa plataforma a gente tem módulo de como aumentar salário, que o Thiago já validou. Eu também já validei essa parte de salário. A gente ajuda as pessoas a tornar o currículo ser turbo, que a gente fala. Então, assim, o currículo ser desejado pelos recrutadores. O LinkedIn também, a gente já tem alguns conteúdos. Nessa próxima rodada, eu quero tornar a parte do LinkedIn ainda mais poderosa, né? Mas a gente já tem um módulo de LinkedIn bom. A gente vai melhorar, mas bom. E aqueles que entrarem, né, até hoje, né, vão ganhar o que a gente chama de Desafio das 8 Semanas, que é um acompanhamento quase que diário, né, por 8 semanas, onde você vai ter alguém, né, ou eu ou o Thiago, que o Thiago é o nosso primeiro contratado também, né? Parabéns, Thiago, né, para esse projeto crescer, né, e transformar a vida de mais pessoas, e para você viver isso aí que o Wellington viveu, essa transformação. Para você viver a transformação que eu vivi, né? E às vezes até sem nível superior, né? E aí, a gente poderia cobrar R$2.000? Eu acho que não. Mas eu acho que uns R$600 por esse conteúdo, de boa. Mas a gente não cobra isso. A gente cobra R$297, que você pode parcelar em 12 vezes. Você vai pagar, sei lá, R$30 por mês, né? E vai fazer parte dessa comunidade. Essa live aqui, a gente só está promovendo, por quê? Porque existe uma comunidade. Porque algumas pessoas já tiraram o escorpião do bolso, né? Tá ajudando a gente a pagar o salário do Thiago, né? O Thiago tá ralando pra caramba esses dias, ele tá cortando os vídeos lá para ficar em experiência melhor, para vocês assistirem os vídeos da plataforma de uma forma mais agradável e tudo mais, né? Enfim, então a gente tem um plano, né? E grata foi a nossa surpresa
no nosso 8º dia, no nosso 8º encontro, fazendo um fechamento do nosso desafio de 8 semanas, né, que é esse acompanhamento. Aí tava lá o Thiago, aliás, o Thiago não, tava lá o Pedrão falando que ia começar no dia seguinte, depois de 1 ano e 4 meses desempregado, ele conseguiu um emprego, velho. Pô, isso tem preço que pague? Não tem. É uma pessoa, é um noivo, é meu irmão de comunidade. Isso custa? Claro. A gente tá sacrificando as nossas horas aqui, né? E tal. O Thiago, né, no dia seguinte, falando, galera, aqui, ó, ele não faz. Meu contra-cheque. Eu apliquei o script de pedido de aumento da comunidade, funcionou, já está na conta. Eu paguei, acho que foi 240, 260 reais no curso, e o meu aumento de salário foi 400, pô. Todo mês agora, né? Paga uma vez por ano, né? Então, a gente ficaria muito feliz, né? Se o Edione, a Jennifer, Ingrid, Marlos, agora entrou o Rodrigo, né, Rodrigo? Já chegou mais no finalzinho. Esse Rezende, você é parente do Wellington, né? Mas a gente ficaria muito feliz em ter vocês na comunidade, né? Vai ter um grupo de WhatsApp que é bônus e tal. A gente vai acompanhar vocês nessa jornada. Aí a gente precisa falar aqui, Gabriel, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? 290 reais, eu não tenho esse dinheiro, né? Ótima colocação, né? Mas eu tenho certeza que quando você apresentar essa proposta aqui pro seu padrinho, pra sua mãe, ela vai achar uma parcela lá no cartão de crédito para encaixar esse valor, né? Gabriel, é porque eu não tenho tempo, né? Poxa vida, me parece que faz sentido acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, né? Meia hora por dia é o que a gente pede. Meia hora por dia é suficiente para você cumprir todo o programa, né? E a gente tem uma proposta interna, né? A gente tem uma proposta interna de que se você aplicar, fazer todo o curso, aplicar o que a gente ensina em 3 meses, né? Você pode acionar a garantia. O que é a garantia? A garantia Gabriel, apliquei, funciona, não está funcionando, né? Então você vai receber uma mentoria personalizada. Sabe aquela mentoria lá? Você vai receber uma mentoria personalizada, pelo menos uns 4 encontros mais ou menos, dentro de 3 meses, para entender por que no seu caso não funcionou. E se ainda assim não funcionar dentro desses 6 meses, eu te devolvo, a gente, né, a comunidade, a gente te devolve os 290 reais e a gente te dá mais 300 reais. A gente acredita tanto, né, nesse projeto que a gente acredita. E se no seu contexto não funcionar, cara, né, os meninos estão aqui, eles ainda não acionaram nem a primeira garantia, nem a segunda, porque eu acho que está funcionando. Eu acho que está funcionando. GV, só para complementar aí também, eu gosto de pensar, só para embasar seu pitch, né? Uhum. Eu gosto de pensar no preço de não fazer, que para mim é determinante. A minha transição de carreira, de bate-pronto, eu me decidi comprar um curso, porque comprando esse curso, eu percebi que eu teria a instrução necessária para conhecer o universo que eu não conhecia, nada. E eu fiz isso rápido. Por quê? O tempo de não fazer, eu estava perdendo dinheiro, né? E outra, quando a gente já entra num ambiente assim que com metodologias validadas, com processos já certos, a gente está poupando o nosso tempo de aprender, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha alguma dificuldade, ou eu ia para a plataforma Loura, ou ia ali correr para os meus mentores, perguntava qual o melhor caminho, o que podia fazer, e ali eu poupava, sei lá, às vezes até um ano de prática ali para poder aprender aquela situação. Então, o preço de não fazer, do meu ponto de vista, ele é muito alto. Muito alto. E aí a gente já tem alguns mentores, né? Então, tem eu na parte de agilidade, na parte de quem quer ser gerente, né? A gente tem alguns parceiros que ajudam no mundo da programação, né?
E eu perguntei antes pro Wellington e ele não me respondeu ainda. Eu vou pôr ele na fogueira aqui agora. Wellington, você topa aconselhar aí alguns candidatos a serem o X Design? Né? Sim, Você topa sim. ser mentor nesse nosso projeto? Sim, sim. Eu acho que a minha experiência aí de 2 anos já, de alguma forma, pode auxiliar, né? E com certeza, o que eu não souber, eu tenho contato de quem sabe. Show. Show. Não estava combinado, né? É, isso de fato eu coloquei ele na fogueira aqui. A gente tinha combinado também do salário, eu deixei ele livre também. Mas, e aí, se você quiser fazer essa transição para o X, né, eu acho que você tem alguém aí que já trilhou esse caminho que pode te ajudar, né, a fazer essa volta, né? Exatamente. É, Só reforçando, GV. Eu falei que o meu background ali foi no marketing, foi no design, mas não é regra, tá? Tem engenheiro, tem sociólogo, tem físico, eu já vi de tudo. fisioterapeuta? Físico mesmo. Físico? Bacharel em Físico, física? sim, na área de UX. Porque é uma disciplina multidisciplinar. A UX design estuda muito psicologia, muito sociologia ali na parte de pesquisa, tem muito arquitetura da informação, que o cara tem que ter muito raciocínio lógico também e tal. Então, é uma carreira que muita gente se identifica porque ela é muito ampla, né? E ela consegue embarcar, assim, diversas habilidades. Então, não se prendam à minha realidade, que veio do marketing, que veio ali do design. O UX design tem espaço para muita gente, muita gente. E é isso que faz a disciplina ser tão rica. Que legal, show de bola. Show de bola. Gente, era isso, né? 10 horas aqui no meu relógio, né? Quero agradecer o tempo de vocês. Quero agradecer o Tom, né? Por ter dedicado aí também um pouco do tempo dele aí para vir aqui compartilhar um pouco dessa jornada. Isso que o Wellington trouxe, assim, né? A gente não quer dinheiro de ninguém, não. A gente quer fazer o bem, né? E essas transformações, elas mudam muito, né? Exatamente. Para quem se interessar aí, ó, esse livro aqui é meio que a base de tudo. Dá para ver? Design do dia a dia. Design do dia a dia. Esse aqui é de Don Norman e fica aí como minha dica aí para vocês, quem se interessou e tal. É um livro barato, acessível e vale muito a pena. Quem quer conhecer mais sobre UX, ele é bem técnico, mas você sai depois dessa leitura assim com uma visão bem diferente. É bem bacana. Que legal, show de bola. Gente, mais uma vez obrigado, né? Deus abençoe. A gente espera vocês do lado de dentro do curso, tá? O link está aqui nos comentários. É só se inscrever, escolher ali a sua forma de pagamento, né? E assim que compensar, já recebe o usuário e senha no e-mail e aí já pode começar a consumir o conteúdo, né? Mais uma vez, Tom, valeu. Thiago, valeu. Edione, Rodrigo, Jennifer, Luiz. Muito bom, pessoal. Estou aberto aí. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, fica à vontade. É só chamar, tiver alguma dúvida que eu puder ajudar vocês. Estou disponível, viu? Show de bola. Valeu, gente. Então, boa Valeu, noite, bom pessoal. descanso para todo mundo e a gente se encontra em breve. Valeu!